perdeu a posição no clube dele. Então, eu acho que o debate fica muito aberto agora para a gente conversar. Você estava rindo eu já estou imaginando o que vem pela frente. Não, a gente, eu fiz uma brincadeira. A gente ia fazer um que é melhor enlouquecido do Pedro. Para brincar com o Luiz Roberto e tal. Entendi. Mas a gente calçamos as sandálias da humildade. Ufa. E colocamos o Pedro como um dos jogadores que sonham com a camisa 9 da seleção brasileira. Não é correto afirmar isso? Claro. Né? Por isso que o nosso quem é melhor é, diante da má fase do Firmino, da grande fase do Pedro, levantar essa discussão para vocês. Roda a vinheta. Essa vaga que para mim está super em aberto diante da reserva do Firmino no Liverpool. O Pedro, jogando super bem no Campeonato Brasileiro. O Gabriel Jesus, que para o Tite é um jogador de lado direito, mas é um centroavante também, uma possibilidade. O Richarlison, que também pode jogar de centroavante pelos lados. O Matheus Cunha, que tem sido uma aposta da seleção olímpica e principal. O próprio Gabriel, do Flamengo, que não está jogando por lesão. Quem que você colocaria de camisa 9 na sua seleção brasileira, Ana Thaís Matos? O Gabriel Jesus. Pode ser outro que não está aí, inclusive. Eu gosto muito do Gabriel Jesus. Tem uma opinião muito impopular sobre o futebol que a gente pratica aqui no Brasil, se ele rende a intensidade suficiente para futebol de seleções. Claro que a gente vai pensar aqui no futebol sul-americano das eliminatórias e isso baixa um pouco a exigência, mas se você for olhar o histórico que vive a seleção brasileira hoje, quando as pessoas falam assim, a seleção brasileira, qual seleção está jogando melhor que a brasileira? Eu sou muito contra esse tipo de argumento, porque a seleção brasileira ela não tem que jogar igual às outras, porque ela não ganha igual às outras estão ganhando nos últimos anos, então ela precisa fazer algo a mais, e acho que a seleção não tem feito algo a mais, mesmo com o título de Copa América e os últimos resultados, as últimas temporadas do Tite à frente. Eu gosto muito do Pedro, acho que para o nosso futebol ele tem resolvido muito bem, só que eu acho que o Gabriel está um passo à frente pela questão da intensidade que ele é exigido hoje no futebol europeu. Acho os dois ótimos, sou muito fã do Pedro, acho que ele tem que ser o titular do Flamengo, mas pensando em nível de exigência de Copa do Mundo para uma seleção brasileira, eu acho que hoje o Gabriel Jesus está um pouquinho à frente. Maurício Ramalho, como é que você vê essa questão do Firmino e se você tem um preferido entre esses que listamos para ocupar o posto na seleção brasileira? O futebol, sei lá, o futebol é hoje, né, cara? Então, o Jesus foi, para mim, muito prejudicado na Copa do Mundo, né? Sim. Porque ele é um centroavante que tinha que correr atrás do lateral. Porque como o Neymar realmente abria pelo lado esquerdo, vinha por dentro e sem a bola não ia perto do lateral, quem ia sempre atrás era o Jesus e foi muito prejudicado na Copa do Mundo, né? O Firmino realmente hoje não está passando por uma grande fase. O Tite gosta muito porque é o centroavante que sai muito entre os volantes ali entre as linhas para jogar. Agora o Pedro, para mim, é o mais completo deles. O Pedro pode jogar tanto lá na área, se você jogar com dois pontas bastante ofensivo, né, que vão para o fundo do campo, ou laterais que vão no fundo do campo, né, você tem o Pedro, também ele faz isso. Se você quiser jogar com dois caras abertos também, mas que façam a diagonal e que saia o centroavante para fazer o papel também entre as linhas, Pedro também faz. Eu estou analisando hoje, porque eu acho que eu tenho que pensar hoje, né? Eu não posso pensar para trás. Então o Firmino não está bem hoje. Jesus também é um centroavante que ele não é tão assim perto da área, né? Um jogador que se movimenta muito, né? Então, para mim, na minha opinião, hoje o mais completo deles, hoje para mim é o Pedro. Gabriel Jesus, Pedro e você, Arnaldo Ribeiro? Dá até para jogar os dois, inclusive. Tá vendo aquele dedinho? Tá vendo aquele dedinho aqui na boca do Gabigol? Ó? Cara, eu tenho digamos, o Gabigol tá machucado, não tá nem jogando, mas eu tenho para mim que essa parceria que foi lá forjada no Santos, na base da técnica, da marra, a arte, um dia há de dar certo na seleção. Neymar e Gabigol. Eu acho que Neymar precisa de um jogador que o entenda tecnicamente falando. E acho que o único jogador capaz desse grupo todo é o Gabigol. Mesmo com as oscilações e tudo mais, não é a solução de hoje, né? Tá machucado, e o Neymar também, por sinal.
mas eu sonho com aquela dupla da Vila Belmiro, sabe? Que aquela dupla desde criancinha, os dois eram craques e os dois iam jogar. Eu sonho um dia com os dois se entendendo em um time em função desses dois que eu acho que são craques. Eu tô com o Muricy, cara. O Pedro tá jogando super bem aqui no Campeonato Brasileiro, é de encher os olhos o que ele tá jogando. Eu queria ver esse jogador testado em nível internacional, né, num jogo contra o Uruguai, contra a Argentina, para ver se ele consegue repetir nesse nível as atuações que ele vem tendo com a camisa do Flamengo. E o Gabriel Jesus, pro Tite, é um jogador que joga aberto pela direita, eles poderiam jogar perfeitamente juntos. Sim, ele usa muito o Richarlison também nessa função, né? Porque ele gosta desse atacante com mais intensidade. Quando eu falo que eu gosto do estilo do Gabriel Jesus, é muito pela essa intensidade que ele entrega no ataque, né? Que eu acho que talvez ele pudesse até jogar junto também com o Pedro. Também gosto muito dele. Agora, tem uma coisa, Rizek, o Tite chegou a pensar em Jô lá atrás, né? Quando ele foi campeão brasileiro em 2017. Então, acho que essa mesma linha de pensamento pode ser aplicada para o Pedro. É claro que são momentos diferentes, né? São estilos diferentes, apesar de achar o Pedro acho ele muito completo, mas eu acho que a vaga dele na seleção tem que existir, não pode ficar de fora, não. Cara, e o Firmino perder a posição no Liverpool... O William José, exato. Você abre o debate.